paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sempre abundante na sua vida, na vida da sua família. Com muita alegria estamos aqui de novo juntos, ainda que distantes, para aprendermos mais da palavra do Senhor. Essa palavra maravilhosa que nos ensina, nos orienta, nos faz seguir firmes, seguir em frente firmes, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Hoje nós vamos aprender algo muito importante, que algumas pessoas têm se perguntado como é que eu posso ser útil para Deus em tempos de pandemia. Como eu posso servir melhor a Deus? Como eu posso fazer mais para o Senhor em tempos tão difíceis, em tempos de pandemia? E é tão bom quando a gente se sente útil, é tão bom quando a gente se coloca como instrumento nas mãos do Senhor. Então a proposta para esse ensino bíblico de hoje é justamente tornar você apto, eficiente nos caminhos do Senhor nesse processo de evangelismo. Pastor, como é que eu vou evangelizar, pastor, em tempos de pandemia? Estou preso na minha casa. Algumas pessoas estão trabalhando, algumas pessoas estão saindo, ainda que com segurança. E mesmo em casa, você pode fazer bom uso das redes sociais para ser um instrumento nas mãos do Senhor. Está pronta? Está pronto? Então feche os seus olhos e ore comigo. Pai Santo e querido Deus, mais uma vez te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por tua bondade e fidelidade, pelo teu amor. Obrigado por nos ensinar na Tua Palavra de maneira muito clara, muito simples, que podemos ser instrumentos nas Tuas mãos e queremos, Senhor, queremos ser instrumentos nas Tuas mãos para fazer a Tua vontade. Nós te agradecemos, Senhor, porque se estamos aqui aprendendo mais da Tua Palavra é porque o Senhor nos tem dado vida, nos tem dado saúde e por isso estamos alegres, Senhor. Obrigado, Pai, nos ensina o princípio da humildade para que possamos ouvir a Tua voz através da Tua Palavra e assim cumprir o Teu chamado. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém. Pense comigo, se você ganha um presente, geralmente as pessoas que ganham presente e aquele presente que ela tanto queria, tanto esperava, a primeira coisa que ela faz, claro, é vibrar com o presente, é curtir o momento, mas ela não se contenta em ficar para ela. Ela quer contar para alguém, ela quer manifestar sua alegria para alguém. E assim deveria ser com a salvação. Deveria porque eu coloco o verbo nesse tempo. Deveria. Porque algumas pessoas, quando elas têm o dever, biblicamente, o dever de comunicar a salvação, comunicar o presente que recebeu de Jesus para que outros também possam desfrutar desse presente. E muitas pessoas simplesmente não fazem. Não faz porque muitos não se dizem não ter recursos, se dizem ser incapazes de fazer, não ter a criatividade que outros têm, se sentem envergonhados, envergonhadas. Então, a ideia desse ensino bíblico é mostrar que tudo está nas mãos de Deus e que nele você pode confiar apenas se colocando como instrumento em suas mãos. Então, de maneira muito prática, muito simples, você vai aprender em 2 etapas, passos práticos para um evangelismo eficaz, mesmo em tempos de pandemia, olhando para as Escrituras. Claro que cumpre você querer, você desejar ser um instrumento nas mãos de Deus para que esse processo de evangelismo aconteça. Mas é importante entender e é indispensável termos como ponto de partida a certeza da nossa salvação. Você tem a certeza de que é salvo em Cristo Jesus? Hoje, se Deus te chamar para isso, porque Ele vai chamar todo mundo para estar frente a frente com Ele. Se Ele te chamar, você tem a convicção de que você é uma pessoa salva? Você tem a salvação? Porque vai haver, no momento em que Deus separar os salvos dos não salvos, vai ser um momento de grande surpresa. Muita gente que achou que era salva, naquele grande dia vai tomar um susto. Então é crucial ter a certeza e a convicção de que você tem a salvação. Então, eu quero que você abra a sua Bíblia, e se você não tiver com a Bíblia no momento, porque eu sei que algumas pessoas assistem em alguns horários, outras assistem em horário de trabalho. Se você não tiver com a Bíblia nas mãos, vai aparecer aí o versículo para você. Então, João 3,36, na verdade vai aparecer a referência, porque é muito importante que você treine o manusear das Escrituras. Então, em João 3,36, a Bíblia diz o seguinte, João 3,36, quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. E agora que eu estou sentindo aqui, eu movimentei os meus dedos e acabei deixando o meu anel da mão direita, minha aliança.
Olha, e saí meio apressado e acabei deixando em casa. Eu tiro para dormir porque realmente aperta um pouco na hora que eu estou dormindo e acabei deixando em casa. Mas eu vou colocar, viu? Os mais observadores já devem ter percebido no começo e agora que eu futuquei, senti. Mas o que é que acontece? Voltando aqui para a palavra do Senhor. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Então você precisa ter a certeza e a convicção que você tem a vida eterna. Você crê em Jesus como Salvador, na verdade como o único Salvador da sua vida? Então a Bíblia está dizendo que se você crê, você tem a vida eterna. Pronto, fim de papo. É assim, pastor? É fácil assim? É fácil para a gente. Na verdade não é tão fácil porque o Espírito Santo tem que dar o primeiro passo para nos despertar para crermos em Jesus. O difícil foi para Jesus, morrer na cruz em nosso lugar. Então algumas pessoas até questionam, mas é simplesmente eu creio e todos os meus pecados são perdoados? Sim, a Bíblia está dizendo que quem crê em Jesus tem a vida eterna. Tem, ponto final, é a Bíblia quem diz. Não é que vai ter ou não, quem crê em Jesus tem a vida eterna. Ainda em João, no capítulo 5, versículo 24, a Bíblia diz o seguinte, João 5, 24, ela diz: eu lhes asseguro, disse Jesus, viu? Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra, guarde isso, porque isso é muito importante. Tem muitas pessoas que são levadas pelas emoções, pelo oba-oba, pelo divertimento concernente a todo o assunto espiritual. Isso é um perigo muito grande. Jesus está dizendo quem ouve a minha palavra. Não é de denominação A, denominação B, religião A, religião B. Jesus Cristo está dizendo, quem ouve, eu lhes asseguro, versículo 24, quem ouve a minha palavra, olha só, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Então é certeza, é palavra de Deus, ele está dizendo, quem ouve a minha palavra. E onde é que nós encontramos a palavra de Cristo, a palavra de Deus? Na Bíblia. Então quem ouve a minha palavra, Jesus assegura que esse tem, olha aí o tempo do verbo, esse tem a vida eterna. Então aqui é o nosso ponto de partida, eu tenho que ter segurança da minha salvação. Porque não adianta eu ser um instrumento nas mãos de Deus e não ter segurança da minha salvação. Não adianta eu achar que sou salvo, não acontecer nenhuma mudança que demonstre frutos de arrependimento, eu simplesmente acho que sou salvo, mas não demonstro com os meus frutos aquela realidade que eu professo. Então isso aí é um perigo muito sério. Então é muito importante a certeza da salvação, porque somente com a certeza da salvação você se coloca como um instrumento nas mãos do Senhor. Então repare que ele não disse que talvez tenha, mas o problema agora é, eu tenho a certeza, tenho a convicção, eu quero compartilhar esse presente maravilhoso que Deus me deu com as pessoas, mas não sei como fazer, pastor. Eu não sei, eu acho que eu tenho feito errado, eu tenho pensado errado, então me ajude. Eu vou te ajudar na palavra de Deus de maneira muito simples, como tem que ser, como a palavra de Deus é. Vamos compartilhar esse presente com as pessoas? Lembra que no começo eu disse que Deus é o responsável pela salvação das pessoas? Nós somos apenas o quê? Um instrumento nas mãos dele. Não se esqueça disso, porque quando a gente pensa, entende isso na palavra dele, se torna muito mais simples esse processo de evangelismo que as pessoas têm e acham que precisam de muitas técnicas, de coisas. Repare que coisa interessante eu vou apresentar para você. Tenha convicção, é salvo em Jesus, então você precisa dar o passo e demonstrar com frutos de arrependimento. Aquele que é salvo em Jesus, ele tem vida de oração. Não é apenas orar de qualquer forma, orar em momentos esporádicos, orar quando se precisa de alguma coisa, que é o que muita gente, a maioria das pessoas fazem, mas ter vida de oração. O que é vida de oração? É estar sempre falando com Deus e ouvindo a voz dele na palavra. Então, se eu tenho um relacionamento com Deus, se eu tenho vida de oração, então eu estou pronto, eu estou pronta para me colocar como instrumento nas mãos de Deus e fazer parte desse processo maravilhoso. Porque, às vezes, quando a gente começa a conversar com alguém sobre Cristo, a gente vai sentir aquela oposição. Você deve ter passado por isso, falado do amor de Jesus e a pessoa diz, não venha com esse papo de crente para cima de mim, ou então não quero saber porque todas as religiões são erradas, ou então todas as religiões levam a Deus. Então, a gente vai sentir essa oposição.
É por isso que eu pedi para você lembrar e guardar que a salvação, ela depende de Deus. Nós somos apenas um instrumento nas suas mãos. Então você vai vivenciar essa oposição. E através da oração a Deus, falando com Ele, Ele pode abrir as portas. É por isso que nós precisamos ter vida de oração. E quando você for apresentar esse presente para alguém, você não pode ir de qualquer forma. Olhando para a palavra de Deus, dentro dessa comunicação eficaz com o Senhor, você precisa aprender a ter vida de oração. E aí o que é que você vai fazer? Na oração, como instrumento nas mãos de Deus, você vai pedir para que Deus te mostre a quem você deve falar. Ah, é assim, pastor? O ponto de partida? Eu não posso sair falando para todo mundo? Não se esqueça, Jesus teve vida de oração. Ele ensinou os princípios da oração. E eu estou orando ao Senhor, olha só, orando ao Senhor para trazer aqui algo muito produtivo e importante a respeito da oração. Então ore por mim para que Deus me fale de maneira muito clara, para que eu possa trazer para vocês também. E assim com certeza seremos alimentados pelo Senhor. Então o que é que você vai fazer? Você vai pedir a Deus em oração para que Ele mostre a quem você deve falar. Abra sua Bíblia em Atos 8. Tem uma passagem muito interessante em Atos no capítulo 8, versículos 26 e 27. Eu vou ler o 26 e 27, depois você pode ler o capítulo 8 todo, porque a gente tem uma história aqui dentro de um contexto em que a igreja estava se formando, estava se estruturando, estava se espalhando por toda aquela região, e a gente vê a ação clara do Espírito Santo, mostrando, levando as pessoas ao arrependimento, usando pessoas, levando as pessoas a outros para que pudessem conhecer a respeito de Jesus. Em Atos 8, 26 e 27, a Bíblia fala que um anjo do Senhor disse a Filipe, olha só a intimidade que Filipe tinha com Deus, a ponto de que um anjo do Senhor, a Bíblia fala, disse a ele, vá para o sul, para a estrada deserta e desce a Jerusalém, a Gaza. Então ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. No contexto, esse contexto é tão interessante, que aquele homem, o eunuco, a Bíblia fala que ele estava lendo a respeito de Isaías, ele estava lendo a palavra de Deus e ele não compreendia o que estava lendo. Então Filipe, usado por Deus, direcionado a quem fosse falar, orientou aquele eunuco nas Escrituras. E você, claro, é um desafio para você. No texto, em Atos, no capítulo 8, fala que aquele homem, a visão dele se abre, ele tem um entendimento do Evangelho e ele até pergunta, então o que é que me impede de ser batizado? E aí Filipe diz, olha, você crendo em Jesus, tendo água aqui, nada impede de você ser batizado. E aquele homem é batizado naquele momento. Ou seja, não foi questionado se ele era casado, se ele era divorciado, se ele fumava, se ele bebia. Nada disso foi questionado em Atos 8, mas aquele homem teve os seus olhos abertos. Um homem chamado Filipe foi direcionado a ele, falou da salvação e aquele etíope, aquele eunuco, foi salvo. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer, vida de oração, claro, e pedir a Deus que me mostre a quem eu devo falar. Você vai se surpreender quando isso acontecer, vai ser tão claro que você vai se surpreender. Segundo, nesse processo de oração, falando com Deus, você precisa pedir para que Deus te guie naquilo que você deve falar. Isso aqui é muito importante. Porque às vezes a gente deixa a emoção falar muito alto, a gente quer falar, a gente quer contar, testemunhar, Deus fez isso e aquilo outro. E o mais importante no processo de evangelismo é deixado de lado, que é a pregação, a comunicação da palavra de Deus. A gente fala que a gente era assim, que era assado no passado e que Deus entrou nas nossas vidas e fez e aconteceu, mas se esquece muitas vezes de pedir a orientação ao Senhor naquilo que a gente deve falar. Isso é muito importante. Isso chama-se prudência, dependência, humildade. Por exemplo, em Jeremias 1:9, Jeremias que é tido como o profeta chorão, o profeta das lamentações. Em Jeremias, um homem que tinha intimidade com Deus, a Bíblia fala no versículo 9 do capítulo 1 o seguinte,
o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Olha que coisa impressionante. Jeremias, na humildade, orou ao Senhor, entendia que não podia fazer nada sem a orientação de Deus. Deus vai, toca-lhe na boca e aquele homem começa a falar as palavras de Deus, não aquilo que ele queria ou sentia no momento, mas ele sabia o que ele podia falar, porque as palavras que saíam da boca daquele homem era a palavra de Deus. Terceiro, não menos importante, você vai falar com Deus, vai pedir para que Deus torne poderosas as palavras dele que saírem das nossas bocas. Isso é muito importante. Na oração eu falo com Deus: meu Deus, me oriente a quem eu devo falar, Senhor, me oriente naquilo que eu vou falar, e Senhor, torne poderosas essas palavras que saírem da minha boca. Abra sua Bíblia em Atos, no capítulo 4, vamos voltar lá para Atos, porque algo tremendamente acontece com relação ao poder da palavra de Deus que sai da boca de uma pessoa que confia nele. Então, Atos no capítulo 4, a partir do versículo 8, a Bíblia diz a respeito de Pedro, e eu tenho sempre falado, Pedro, pescador de homem, era iletrado, mas cheio da unção do Espírito Santo. A Bíblia fala em Atos no capítulo 4, a partir do versículo 8, o seguinte: que então Pedro, cheio do quê? Do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. A própria palavra testifica dela mesma, mostrando a intrepidez de um homem iletrado, como a Bíblia diz, sem instrução, diante de autoridades constituídas, cheias de instruções e conhecimentos acadêmicos, mas este homem abriu a boca e as palavras que saíram da boca deste homem eram palavras de poder. E olha, lembra, a salvação vem de Deus, é por Ele, para Ele e por meio dEle. Aqueles homens que tinham conhecimento nada podiam falar, porque tiveram a certeza, através da cura do aleijado e através de tudo que estava acontecendo, que aqueles homens estiveram com Jesus. Notaram como o poder vem de Deus e a salvação pertence a Ele, e nós somos apenas instrumentos nas mãos dEle? Então, pedir a Deus a quem nós devemos falar, pedir a Deus para que coloque as palavras nas nossas bocas e pedir a Deus para que torne essas palavras poderosas. E por fim, nessa primeira etapa, a gente, no processo de oração de comunicação com Deus, a gente precisa pedir para que Deus complete o trabalho de salvação, que aí é com Ele, é Deus quem faz. Agora, Senhor, faça a tua parte na oração íntima com o Senhor. Em 1 Coríntios, no capítulo 3, olha que coisa maravilhosa nós temos em 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 6. O apóstolo Paulo se vendo aí diante de uma igreja dividida, uma igreja problemática, uma igreja que valorizava um, desvalorizava outro, seguia um, deixava de seguir a outro, uma igreja birrenta, uma igreja menina, como a própria palavra diz, criança, infantil, imatura. O apóstolo Paulo dá essa chamada, ele disse assim, parem de brigar com as pessoas por conta de fulano A, fulano B. Eu plantei, 1 Coríntios 3, 6. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer. Pronto. Somos apenas instrumentos nas mãos do Senhor. Senhor, em momentos de comunhão, no momento de comunhão a gente pede a Deus, Senhor, me mostra a quem eu devo falar, a quem eu devo mandar mensagem, com quem eu devo falar, com quem eu devo compartilhar esse presente na Tua palavra, o presente da salvação. Depois, Senhor,
me ajuda, me orienta naquilo que eu devo falar. Não deixe que a vaidade, que o orgulho, que toda a minha alegria, ela esteja acima das tuas palavras, porque não importa a minha alegria, a minha motivação, como eu fale, mas importa aquilo que sai da minha boca, que seja a tua palavra, Senhor. Depois peça para Deus em oração, para que Ele torne poderosas as palavras que saírem da tua boca, que Deus vai colocar as palavras na sua boca. E por fim, diga para Deus: obrigado, Senhor, sou um instrumento nas tuas mãos, agora faça a tua parte, porque eu já fiz a minha e posso deitar a cabeça no meu travesseiro, porque em paz eu me deito e logo eu pego no sono, como diz a palavra do Senhor. Primeira parte de duas. Eu divido em duas partes até para a gente renderizar melhor o tempo, aproveitar melhor o tempo e não ser uma enxurrada de informações para você. Então, na segunda parte, nós vamos ver e aprender que, atrelado a essa comunicação com Deus, é muito importante ter um plano de evangelismo muito bem estabelecido. Plano facílimo, que vai ser apresentado a você. Que Deus continue te abençoando. Muito obrigado pelo seu carinho. Muito obrigado por confiar em Deus e na palavra dele através desses ensinamentos bíblicos e por orar por mim. Não se esquece, se inscreve no canal, deixa o seu gostei, não é para me envaidecer ou coisa do tipo, longe disso, mas é que quando você se inscreve no canal, quando você deixa o seu gostei e você compartilha, o próprio YouTube entende que é um conteúdo que tem uma certa expressão e que é útil para as pessoas. Então o algoritmo, ele compartilha, ele lança, ele sugere para as pessoas que não conhecem. Então faça isso, pode deixar também o seu comentário e que Deus continue te abençoando no nome maravilhoso de Jesus. Amém e amém.